Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês irão assistir esse vídeo, mas vamos lá dar continuidade à nossa matéria, né, de fundamentos de enfermagem. Então, agora eu vou estar explicando um pouquinho melhor para vocês sobre calçamento de luva estéreo, tá ok? Então, calçamento de luva estéreo nada mais é que aquele momento em que eu tenho que estar utilizando quando eu for realizar algum tipo de procedimento invasivo no meu paciente. Como assim, professor? Procedimento invasivo? Então, se eu for passar uma sonda nasogástrica, eu posso passar com luva estéreo? Não, por quê? A nossa mucosa é altamente contaminada. Mas vamos lá. A partir do momento em que você for realizar um procedimento catéter vesical de demora, você precisa passar com luva estéreo? Sim. Por quê? Porque a nossa uretra, nossa bexiga é estéreo. Ah, então vamos lá, professora. Se eu tiver que realizar um curativo, né, lesão por pressão estágio 3, tenho que realizar com luva de procedimento ou com luva estéreo? Oi? Não entendi? Vamos lá? Então, se eu tenho, vocês já entenderam o que é contaminação, colonização e infecção. Então, a partir do momento em que eu tenho uma lesão por pressão estágio 3, que ele tem uma proliferação de micro-organismo, eu não quero depositar mais micro-organismo ali dentro. O que eu tenho que fazer curativo com luva estéreo? Eu tenho que eliminar aquela proliferação de micro-organismo. Mas o machucado não está contaminado? Sim, mas eu quero que ele fique bom. Se eu quero que ele fique bom, eu preciso estar utilizando que tipo de luva? A luva estéreo para eu estar diminuindo a proliferação de micro-organismo. Lembram lá da antisepsia? É onde já tem um micro-organismo depositado e eu preciso estar fazendo o quê? Retirando. Tá ok? Então, a luva estéreo também pode ser realizada quando se vai fazer um procedimento cirúrgico. O cirurgião ele vai realizar um procedimento no paciente, então ele precisa estar utilizando o quê? A luva estéreo por conta disso. A luva de procedimento, elas são para procedimentos invasivos e não invasivos. Passagem de sonda nasogástrica, ela é invasiva, mas porém você pode fazer com a luva de procedimento. Você vai realizar uma punção venosa periférica, você vai estar utilizando a sua luva de procedimento, tá? Eu sempre recomendo para vocês, toda vez que vocês forem retirar a luva, é sempre luva com luva, pele com pele. Vou ensinar passo a passo para vocês no próximo vídeo, tá ok? Então, ó, luva estéreo, eu tenho que realizar um procedimento onde está contaminado, onde tem algo contaminado para poder não levar à proliferação de micro-organismo e até mesmo utilizar em procedimentos invasivos como catéter vesical de demora, tá ok? Luva de procedimento é aquilo ali que eu utilizo, né? E tá tipo que em superfície pele íntegra, então assim não tem a porta de entrada para estar tendo a proliferação de micro-organismo. Nesse momento eu acabo utilizando a luva de procedimento. Mas professor, e a passagem de sonda nasogástrica? A passagem de sonda nasogástrica, nossa mucosa é altamente contaminada, então a gente pode passar com a luva de procedimento sem problema nenhum, tá ok? Vamos lá para a limpeza da unidade, né, do paciente, tá ok? Então eu tenho a limpeza diária, eu tenho a limpeza concorrente e tenho a limpeza terminal. A limpeza diária nada mais é que aquela que eu limpo todos os dias, tá ok? Lembra, a gente precisa estar limpando a nossa casa todos os dias. Limpeza diária. A limpeza concorrente é aquela que o meu paciente ele se encontra na unidade hospitalar, mas eu consigo fazer outras coisas mesmo que ele estando ali, tá ok? E a limpeza terminal, ela pode ser determinada a cada 15 dias. Lembra do faxinão que a gente tem que realizar dentro da nossa casa? É mais ou menos isso, a faxina. Então, toda vez que eu faço uma limpeza terminal, ou eu vou escolher um dia, ou pode ser no final do plantão, quando o paciente vai embora, ela acaba fazendo aquela limpeza terminal no paciente. Lembre-se, sempre será uma faxina, tá ok? A arrumação da cama, professora. A arrumação da cama nada mais é que a única coisa que eu vou cobrar para vocês é que tipo de arrumação de cama que nós devemos ter. Então, nós temos aberta, fechada e a operatória. A professora vai cobrar como deve se forrar a cama, aberta ou fechada? Não. Cada unidade hospitalar, ela acaba tendo as suas regras, né? Relacionadas a isso, que elas vão botar para você botar o lençolzinho dobradinho para cima, o lençolzinho dobrado para baixo. Quando é operatória, bota o lençol dobradinho para cima, que são os cobertores. Então, cada instituição ela vai ter a sua forma de estar seguindo ali o padrãozinho, como deve se forrar a cama. Mas eu posso dizer para vocês tipos de cama, né? Qual que ele existe, tá ok? Então, existe a aberta, a fechada e a operatória, tá ok? Então, vamos passar para exame físico.
Agora o bicho pega. Exame físico, sim. Antes de atuarmos, né, para poder fazer, fechar um diagnóstico ou passar algumas informações para o nosso médico, a gente precisa realizar o exame físico. O exame físico ele consiste numa anamnese, ele consiste em forma de posições para poder estar se realizando algum tipo de procedimento no meu paciente. Tá ok? Então, o exame físico nada mais é que a finalidade de auxiliar no diagnóstico e no tratamento, é onde a gente tem as nossas coletas de dados quando o paciente chega pra gente, tá ok? Então, vamos começar pelas posições do exame físico. É importante que o paciente esteja colocado na posição adequada para protegido, expondo apenas a parte que será examinada para garantir a segurança e o conforto físico e moral. Então, quais são as posições que são realizadas para o exame físico? Nós temos aquela posição ginecológica, que a paciente fica deitada e as perninhas ficam voltadas para cima. Nós temos a gênito peitoral, é aquela que você deita de bruços e com o bumbumzinho ele fica elevado. Nós temos a litotômica, né, que nada mais é que a gente deita e as perninhas ficam voltadas para cima, mas porém apoiada. Nós temos a Trendelenburg, nada mais é que a Trendelenburg aqui é a cabeça e aqui é as pernas. A Trendelenburg ela fica ao contrário. Então a cabeça ela desce e os membros inferiores acabam ficando elevados, tá? Nós temos o decúbito dorsal, é aquela que a barriga fica voltada para cima. Nós temos o decúbito ventral, é aquela que a nossa barriguinha fica voltada para baixo. Nós temos o decúbito lateral, que pode ser para a direita ou para a esquerda. Nós temos a posição Siemens, que nada mais é que é aquela que você deita de bruço, uma perna fica esticada e a outra fica dobrada. Geralmente esta posição é utilizada para fazer a nossa lavagem intestinal. E nós temos a posição Foley ou semifoley, que é aquela que você fica sentada, que vai de 45 a 90 graus, tá ok? Foi higienização do paciente, banho. Qual é a finalidade do banho do paciente? Na hora do banho é onde a gente conversa um pouco mais com o paciente. Na hora do banho é onde a gente consegue visualizar se ele está com alguma lesão, se está começando a aparecer as lesões. Na hora do banho é onde a gente consegue fazer uma massagem. E a gente precisa também, na hora do banho, preservar a intimidade do paciente. Bom, banho tem vários tipos. Banho no leito, banho de aspersão, banho de ablução e banho de imersão. Então vamos lá. Quando eu falo de banho de ablução, nada mais é que quando eu pego pequenas gotas de água e jogo em cima do meu paciente. Então ali eu dou como se fosse uma ablução. Quando eu tenho banho de aspersão, é quando o meu paciente ele consegue ir sozinho ou é colocado numa cadeira de roda, ele vai até o chuveiro e acaba tomando o seu banho. Banho de imersão é utilizado mais para as crianças, né? É aquele banho na banheira, banho de imersão, tá ok? E onde eu tenho banho também? No leito. É utilizado para aqueles pacientes que eles não conseguem deambular, eles não conseguem andar. Então, aquele banho é no leito, tá ok? Quando eu falo de banho no leito também, é relacionado à higiene oral. Lembra quando eu falei, quando eu falo de exame físico, é a anamnese? Então, eu preciso avaliar meu paciente como um todo, céfalo caudal, do couro cabeludo até a pontinha do pé, tá? Então, a gente precisa fazer a higiene oral porque é muito importante, ainda mais aqueles pacientes que eles não conseguem escovar, ele não consegue realizar a sua higiene oral sozinho, então ele precisa da gente. Muitas das vezes, né, mais pelos idosos, né, quando eles dormem, acaba tendo rebaixamento, né, do maxilar. Então, se você deixar, né, a mucosa, a boca, a via oral daquele paciente sujo, numa unidade hospitalar, vamos botar em rede pública, né, onde não tem saída de ar condicionado e a probabilidade de entrar mosca ali é muito maior. Então, quando o paciente ele dorme, geralmente, né, ele tem uma queda maxilar e a boca acaba ficando o quê? Aberta. Então a gente precisa tomar cuidado, porque muitas das vezes a mosquinha pode entrar ali, ó, e posar. É onde acaba surgindo as miíase por conta disso.
Por isso a importância da higiene oral na hora do banho, quando o seu João ou Dona Francisca, ela não consegue fazer isso tudo, eles não conseguem fazer isso tudo sozinhos. Então, a gente precisa fazer essa higiene oral. Lá no laboratório, eu ensino vocês a fazerem a higiene oral direitinho da boca do nosso paciente, tá ok? Então, a gente começa sempre a limpeza. Se meu paciente ele tiver arcária dentária ou prótese, né, ela precisa estar sempre o quê? Retirando, tá ok? Até mesmo dormindo ele pode broncoaspirar, né, que ele pode descer também. Então, assim, dentro da unidade hospitalar, a gente procura sempre tirar essas próteses por conta disso, tá ok? E entregar sempre aos familiares. Por quê? Porque pode ter o risco de perder, de sumir. Então, a partir do momento em que você tira já aquela prótese dentária, entrega aos familiares, a gente evita problemas, tá ok? A higiene da cabeça nada mais é que é promover limpeza ao cabelo do couro cabeludo, proporcionar conforto, estimular sempre, né, a circulação do couro cabeludo. Professora, mas é todo dia que a gente vai lavar a cabeça do nosso paciente? Não, não é todo dia. Nem a gente lava a cabeça todos os dias, né? Então a gente escolhe pelo menos um dia, a gente acaba lavando a cabeça do paciente, tá ok? Estimular o aparecimento de cárie, pediculose e infecções. Por isso é importante a gente fazer sempre a higienização da cabeça, porque a partir do momento que fica muito tempo sem fazer a higienização, é onde pode aparecer aqueles machucadinhos, né? Por conta das infecções, tá ok? Para poder lavar com shampoo, com condicionador, isso aí vai de acordo com o que o paciente ele disponibilizar para você, os acompanhantes está levando para vocês, tá ok? Quando eu falo de higienização íntima, a gente tem que tomar cuidado, porque através da higienização, se a gente fizer de forma incorreta, é onde eu posso estar levando a proliferação de micro-organismos, porque é uma porta de entrada, é onde vem as infecções por conta disso, tá ok? Quando a gente faz a higienização da parte íntima da mulher, é sempre de frente para trás, tá ok? Se eu pego de trás para frente, é onde eu posso estar levando aí a proliferação de micro-organismo. Quando é no homem, a gente precisa arregaçar aquele prepúcio, movimento 360, limpou e desprezou. Na mulher, pelo menos até 3 vezes e no homem também, tá ok? Então, a gente precisa estar realizando da melhor forma possível para poder não ter a proliferação de micro-organismo. Sobre os materiais, tanto íntimo, né, tanto masculino quanto feminino, se encontra lá na apostila. Eu só não vou ficar aqui perdendo, não vou ficar citando todos, tá ok? Mas tá tudo na apostila, tá? Bom, exame físico, né? Já foi o banho no leito, né? As posições. Agora vamos para sinais vitais. Qual é a finalidade dos sinais vitais? A finalidade dos sinais vitais nada mais é que é onde eu consigo saber se meu paciente está hemodinamicamente estável. É onde eu vejo temperatura, pulso, expiração, PA e escala de dor. Quando meu paciente está entubado, ele não consegue relatar algo. Então a gente acaba entrando com uma escalinha de EVA, que são as escalinhas, né, que ele acaba apresentando, que é de 0 a 10. Na apostila tá lá tudo direitinho, tá ok? Então, vocês vão acompanhando o vídeo que vocês vão ver o que eu tô falando, tá ok? Então, por objetivo dos sinais vitais é obter os dados sobre o estado do paciente, auxiliar no diagnóstico e auxiliar também no tratamento, aonde temos que ver a temperatura, que eu já falei para vocês. Então, a temperatura, eu tenho os locais que vão poder estar sendo verificados, tá? Aferidos, na axila, bucal e retal, tá? A literatura, né? Algumas literaturas, se vocês forem procurarem, eles vão dar o grau diferenciado, tá? Mas segue essa literatura que tá na apostila, a gente fez tudo direitinho, com muito amor e carinho para vocês, tá ok? Lembrando que hoje, né, a gente não utiliza mais aquele termômetro de mercúrio, é aquele que tem um mercúriozinho no meio, tá? Já não pode mais utilizar. Hoje é utilizado pelo aquele termômetro digital. Ele geralmente leva em média aí de 50 a 1 minuto para poder estar apitando, tá ok? Hoje o nosso termômetro ele tem que ser digital, tá? As terminologias para temperatura, aonde eu tenho hipotermia. Hipotermia nada mais é que é quando a minha temperatura ela está abaixo de 35 graus. Como é que eu consigo ver isso, professora? Através do termômetro, tá ok?
Normotérmico é quando se eu tô falando de normo, eu tô falando o quê? De normal. É quando a temperatura corpórea, ela está normal, tá ok? Febrícula vai de 37 a 38, então a gente dá como se fosse iniciozinho de uma febre, tá ok? Estado febril é quando ele já atinge lá 38 graus. Febre, né, é a partir de 39. Pirexia, 40. E hiperpirexia vai até de 40 a 41 graus, tá ok? Então, assim, cuidado, né? Ainda mais se vocês forem fazer uma provinha de concurso, cada terminologia, ou até mesmo relacionada ao valor das temperaturas, é de acordo com a literatura, tá? Que aí vocês podem fazer investigar, né? Olhar em outras literaturas e vocês vão ver que o grau ele tá diferente, tá? A temperatura tá diferente, mas é de acordo com cada literatura, tá ok? Então, deixa eu dar só um bisu para vocês. Toda vez que eu falo de hipo, eu estou falando quando ela é baixo, tá? Toda vez que eu falo hiper, é alto. Então, se eu tenho uma hipotermia, eu estou relatando que meu paciente ele está com a temperatura baixa. Quando eu falo que meu paciente ele tem uma hipertermia, hiper é alto, eu estou relatando para vocês que a temperatura dele está alta. Então, febre, ele está com 39, eu posso dizer para vocês que o paciente está apresentando o quê? Uma hipertermia, tá ok? Tipos de febre. Eu tenho febre contínua, tenho febre intermitente, tenho febre recorrente, né? A contínua nada mais é que é aquela que você faz a medicação ou de 4 em 4 ou de 6 em 6 e ela continua ali, ó, insistentemente. Lembrando que a temperatura, né, quando ela dá essa alteração, é sempre uma resposta do nosso corpo, que algo que está dentro do nosso corpo, né, o que está acontecendo dentro do nosso corpo não está legal. Então, o primeiro sinal que o nosso corpo dá nada mais é que é a temperatura, tá ok? Intermitente nada mais é que é a elevação ou a queda brusca da temperatura, né? Tanto para ficar normal ou para poder ficar baixo. Então, eu tenho essa intermitente. Ela do nada, ela desce, você faz a medicação, mas daqui a pouco, tum, ela vai lá e sobe. Daqui a pouco ela vai lá e desce de novo, tá? Recorrente nada mais é que é periodicamente com os intervalos variados de dias e semanas, ou até mesmo hora. Então, ó, fiz uma medicação para minha hipertermia, né? Para minha temperatura elevada. Então, ela tomei a medicação, aí daqui a pouco ela vai embora, aí quando chega a noite não aparece, aí quando chega no dia seguinte ela aparece de novo, aí fica o dia todo, quando chega no dia seguinte ela some e assim sucessivamente, tá ok? Toda vez que o nosso corpo apresenta essa temperatura elevada, é muito importante a gente ir ao médico poder saber o que está acontecendo. E não tome medicação por conta própria, vocês precisam ir ao médico. Se a febre permanecer de 48 a 72 horas, não tome remédio, porque quando você toma algum tipo de medicação, você acaba mascarando o que o seu corpo está colocando para fora. Então é importantíssimo que vocês não façam uso de anti-inflamatório, de antibiótico, porque o meu vizinho estava assim, tomou esse remédio e ele ficou bem. Não faça isso, tá ok? Então, toda vez que eu for colocar, né, a técnica para poder estar colocando o termômetro no meu paciente, eu preciso dizer para ele que eu estarei colocando o termômetro nele. Por quê? Nós, profissionais, temos a obrigação de saber como se coloca o termômetro. O paciente não. Hoje que ele é digital, né? Então tem aquela pontinha de metal, tem aquele botãozinho de ligar, então ali eu vou sinalizar. Oi, dona Joana, aqui a enfermeira José vai estar colocando um termômetro na senhora, tá ok? Tá ok, minha filha. Então eu vou lá, né? Só a gente colocar, vou pegar aqui para vocês rapidinho o termômetro, que eu esqueci de colocar aqui pertinho de mim. Então, ó, eu preciso ligar o meu termômetro, ele vai ligar, vai aparecer a última temperatura, tá ok? Vai sumir, vai ficar desta forma. Fiz asepsia do meu termômetro para poder estar colocando no meu paciente. Então, ó, dá licença, dona Josélia, vou colocar o termômetro na dona Josélia e ali ele vai permanecer, tá ok? Quando eu dou o termômetro para o meu paciente, muitas das vezes, ele não sabe qual é o lado certo que tem que estar se colocando. Então, ele pode colocar tanto desse lado
ou ele pode colocar desse. Aí você vai lá dar o termômetro para Dona Joana, a Dona Joana coloca o termômetro da forma errada e você fica lá, ó, esperando um tempão o termômetro apitar. Ele não vai apitar porque a Dona Joana colocou do lado errado, tá ok? Então, muito cuidado com isso, tá ok? Então, é isso. De um paciente para o outro, lembrando que vocês precisam fazer... Quer parar de tocar? Lembrando que de um paciente para o outro, vocês precisam estar fazendo sempre o quê? A asepsia e a higienização das mãos, tá ok? Frequência cardíaca ou pulso é a mesma coisa. Cada batimento ou ciclo cardíaco, quando o sangue é ejetado do ventrículo esquerdo para a aorta, a pressão do volume é resultante provocada da oscilação do ritmo e a extensão da parede arterial. Nada mais é que na direção do dedão aqui, ó, que é a nossa radial, com o nosso indicador e com o nosso médio, a gente vai pressionar aqui e vamos sentir os batimentos, tá ok? E a gente vai contar durante 1 minuto. Então, a gente pode olhar no relógio, pode colocar no celular e a gente vamos o quê? Contar. Façam comigo. É exatamente isso. Olha, vocês vão colocar no cronômetro, né? Então, vocês vão estar me acompanhando aqui e, ó, sentir a pulsação. Eu senti a pulsação, eu vou iniciar. Então, cada vez que eu sinto a batida nas minhas polpas digitais, eu começo a contar durante 1 minuto. É assim que eu conto. Ó, na direção da radial, vou colocar meu médio, o meu indicador e o meu médio, e vou continuar contando durante 1 minuto, tá? Quando der 1 minuto, eu paro de contar, tá ok? Então, ó, tá passando, falta só mais 30 segundinhos, tá ok? E assim sucessivamente. Então, ó, cada batida você conta o que tá encostando lá na sua polpa digital, tá ok? Então, ó, vai se chegar a 1 minuto. Claro que eu vou dar uma resposta para vocês fictícia porque eu estou explicando para vocês, tá ok? Então, ó, completou 1 minuto. 1 minuto. Os batimentos da professora Josélia deu 73 batimentos por minuto, tá ok? Então, é assim que eu conto, ó, tá? Senti nas minhas polpas digitais e no meu médio. Por que eu não posso colocar o polegar? Porque o polegar eu vou sentir os meus próprios batimentos, tá ok? Os fatores que alteram a pulsação, né, que ela vai te dar ali uma alteração, tá relacionados a emoções, exercício físico, temperatura elevada, alimentação, sexo, sono, drogas, álcool e até mesmo o seu próprio metabolismo. A partir do momento em que você se estressa, que você se altera com alguma coisa, automaticamente os seus batimentos cardíacos eles vão ser alterados por conta disso, tá ok? Então, quais são os locais que eu posso estar avaliando a minha pulsação? Então, eu tenho a temporal, eu tenho a carótida, eu tenho a femoral, que é lá embaixo nas pernas, tá ok? Eu tenho a artéria poplítea, eu tenho a artéria facial, eu tenho a artéria braquial, eu tenho a artéria radial e ulnar e eu tenho também a tibial e também a posterior, tá ok? Esse desenho, esses locais que eu tô falando para vocês, é importantíssimo vocês saberem sobre isso. Quais são os locais que eu posso estar verificando a minha pulsação. Isso é importantíssimo vocês saberem isso, tá ok? Hashtag fica a dica, IPC pra carai, tá ok? Os valores de frequência de pulso vai de acordo com cada indivíduo. Então, a gente tem feto, nós temos o RN, nós temos de crianças de 1 ano a 5 anos, de 5 a 20 e a idade adulta, tá ok? Então, para cada indivíduo, nós temos os batimentos por minuto diferenciado. O feto é quando ele está intrauterino, os batimentos dele sempre será mais acelerado. Quanto menor, maior serão os batimentos. Tá ok? Então, vai de 120 a 160 batimentos por minuto. Quando o nosso RN ele sai, né, que ele deixa de ser feto e ele passa a ser recém-nascido, ele vai de 135 a 140 batimentos por minuto.
Quando eu tenho de 5 a 20, vai de 80 a 100. Quando a gente está na fase adulta, vai de 60 a 100. Lembrando que eu vou falar a mesma coisa para vocês, né? As terminologias, elas variam, né? Eu digo o resultado, os batimentos, de acordo com a literatura, tá ok? Então, nós temos as terminologias que é rítmico, que é aquele ritmo normal, arrítmico, nada mais é que é fora do ritmo. Então, quando você tem o ar, ele sempre será de ausência, tá ok? Apneia, afásico, ele está sempre com dificuldade de alguma coisa. O ar sempre será sinalizado como ausência, tá ok? Pulso intermitente é quando o intervalo entre os dois batimentos irregular há um período de pulsação normal, é um período irregular, tá ok? Pulso dicrótico são os batimentos que dão a sensação de 2 batimentos por minuto, você acaba sentindo 2 aí ao mesmo tempo, tá ok? Filiforme são aquele pulso fraco que você quase não sente. Normocárdico são os batimentos normais, ó, de novo, normocárdico, tá? Tá normal. Bradi são os batimentos lentos e taquicárdico sempre será os batimentos o quê? Acelerados, alto. Toda vez que eu falo bradi, sempre será lento. Toda vez que eu falo taqui, né, os meus batimentos sempre será o quê? Acima do normal. Ele tá com taquipneia, tá? Ele está com bradipneia. Ele está bradicárdico, ele está taquicárdico. Então, toda vez que eu utilizo bradi ou taqui, eu preciso saber o que eu estou falando. Então, bradi sempre será lento. Taqui sempre será acelerado, tá ok? E toda vez que eu verifico, né, os meus sinais vitais, eu preciso pelo menos estar com um termômetro, ou preciso estar pelo menos com um celular ou com um relógio para poder estar verificando a cada 30 minutos. Lembrando, verifiquei os sinais vitais do meu paciente e utilizei os materiais, eu preciso fazer a asepsia e preciso fazer a higienização das minhas mãos, tá ok? Lembrando que já falei, né, a gente não pode estar utilizando sempre o nosso polegar. Se eu usar o meu polegar, eu vou estar sentindo os meus próprios batimentos. Não pode, tá ok? É importante que a gente esteja sempre com as mãos aquecidas, né, porque chegar no paciente com a mão gelada, mesmo que você esteja com a luva, vai passar, tá ok? Nunca fazer pressão muito forte sobre a artéria, só em você encostar, você já consegue sentir. Se vocês ficassem primeiro o ritmo e depois contá-lo. Quando você sentiu, façam isso em casa agora aí, vai. Na direção do dedão, ó, rádio, tá? Rádio. Você sentiu, você começa a contar. Então, você tem certeza que os batimentos estão ali, é onde você começa a contar, tá ok? Em casos de pacientes atleta, o pulso poderá apresentar sempre a frequência o quê? Diminuída, que é relacionado ao condicionamento físico desse paciente, tá ok? A respiração. A respiração é um processo que envolve o aparelho cardiorrespiratório, que consiste nas trocas gasosas entre o organismo e o meio ambiente, que é a absorção de oxigênio, né, que é relacionado ao O2. A eliminação de gás carbônico, denominado como inspiração e expiração. E nós temos as características das respirações. A respiração profunda é possível observar os movimentos do tórax durante a expansão. É quando as pacientes respiram assim, ó. E o teu tórax acaba sendo elevado, ó. Tá? O seu tórax, ele acaba elevando. Superficial e discreta, tá? Você respira aí tranquilamente. Estertorosa é com ruídos durante a respiração. Então, eu posso ter ruídos, posso ter sibilos e posso ter roncos. Então, estertorosa é quando eu escuto algum tipo de barulho na respiração. Quando a pessoa ela respira e você escuta aquilo ali, tá ok? Ofegante é característica do paciente que está muito cansado. Ou aquele paciente quando você chega lá em cima, né? Agora não, né? Porque a gente está de quarentena. Quando sobe a escada, chega lá em cima ofegante, é exatamente isso, tá ok? Então,